Olá, esse é o Freak TV e o assunto de hoje é o caso Enfield, né, que acabou aí inspirando o filme Invocação do Mal 2. O que será que realmente aconteceu e o que não aconteceu? Você deve saber que há pouco tempo estreou aí o filme Invocação do Mal 2. Aliás, eu já fui assistir, já fiz a resenha, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards, você pode ir lá ver o que eu achei do filme, mas o foco hoje é a história que de fato ocorreu ou não em Enfield, né? Na verdade, Enfield é o nome da cidade onde isso ocorreu, né? Em 1977, em Londres. Existe uma casa onde morava aí uma mãe, a Peg, com 4 filhos, 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas, a Janet, a Margaret, o Johnny e o Billy, né? O mais velho, a mais velha aí tinha 13 anos e o mais novo 7 anos de idade, ou seja, todos crianças. A mãe era mãe solteira, né, divorciada, na verdade. O que aconteceu? Nesse ano, por volta aí de agosto, né, as crianças começaram a relatar para a mãe que presenciaram aí móveis se movendo, sons estranhos pela casa, coisas acontecendo assim, coisas paranormais, coisas que eles não sabiam explicar e acabaram contando isso para a mãe deles, que inicialmente achou aí que fosse brincadeira de criança, né? Um irmão querendo assustar o outro e aí inventava essas histórias para ver se o outro ficava com medo. Até que uma bela noite ela viu uma cômoda se mover 2 palmos do local de onde ela estava, sozinha. E aí naquela noite, né, eles saíram da casa, aí sim a mãe deu credibilidade para a história. Eles saíram da casa, foram procurar ajuda com os vizinhos. Os vizinhos chegaram até a investigar a casa, eles não viram nada fora do comum, mas eles ouviram sim sons, né, batidas estranhas pela casa, sem saber exatamente de onde vinham. Chamaram então a polícia, que também investigou o local. Aí sim tem um relato já esquisito, né, dos policiais que disseram aí que viram uma cadeira se mover pela casa e também ouviram os sons estranhos. Passaram-se mais alguns dias, né, com essas coisas supostamente paranormais acontecendo pela casa. Acabou que essa história foi chegando, né, até a mídia, passando de boca a boca pela vizinhança, muita gente ficou sabendo da história, acabou chegando até a mídia, e aí alguns canais de TV se interessaram por essa história e queriam mandar para casa dessa família, né, uma equipe de TV exatamente para ver se conseguia filmar ou gravar alguma coisa estranha ocorrendo ali. Então, você imagina na época uma história dessas, né, de uma casa que estaria sendo assombrada, uma menininha que estaria sendo possuída por um demônio que até alterava a voz, esse tipo de coisa, levitava. Então isso interessou muito a mídia, que queria mostrar essa história nacionalmente aí, e até usaram a ideia de que isso poderia atrair a atenção de alguém que pudesse ajudar a família a se livrar desse suposto mal. A mãe acabou permitindo, né, que alguém mostrasse essa história, e a família acabou entrando em contato com o Maurice Grosse, que era o quê? Era um investigador paranormal, né? Ele vivia aí investigando alguns casos assim de coisas inexplicáveis. E aí que a coisa fica um pouco bizarra, porque esse Maurício Grosso, ele afirma que presenciou algumas coisas levitarem, móveis se moverem, sons estranhos e a possessão da própria menininha. Ele teve a ideia de se comunicar com esses espíritos, né, ou com esse espírito através de batidas, né, que seria uma para sim e 2 para não. Eles usam isso no filme, inclusive, e conseguiu descobrir aí que o espírito, né, que na verdade estava assombrando esta casa, seria o espírito de Bill Wilkins, né, um antigo morador da casa que teria morrido ali na poltrona da sala, a poltrona inclusive que ainda era utilizada pela família atual que estava morando ali. Seria, na verdade, esse o espírito que estaria possuindo a menina, né, a pequena Janet. Esse Maurício, ele chegou inclusive a fazer alguns registros, né, do ocorrido, porém somente em fotos, né. Tem alguns áudios da menina fazendo uma voz mais grossa e tal, que seriam os momentos que ela estava possuída, porém registros visíveis, né, seria somente em fotos e não foi feito nenhum vídeo de nada acontecendo. O único registro em vídeo, na verdade, seria só a entrevista, que, aliás, entrevista essa que levanta aí algumas polêmicas sobre o caso, porque tem uma entrevista das meninas, onde ele pergunta aí, né, sobre a casa ser assombrada, tal, falando sobre o assunto. E uma das meninas chega a dizer que ela não seria assombrada, a casa não seria assombrada, e aí a própria irmã meio que dá um cutucão nela, assim como quem diz, cala a boca, fala que é assombrada. Então, se você assistir a entrevista, você percebe que em alguns momentos as meninas estão meio que rindo ali, meio que gostando de toda aquela história que está acontecendo, como se fosse realmente uma brincadeira. Mas aí como que foi acabar essa história, na verdade? A história ela só acabou quando a Janet, né, a menina que seria a que sofria a possessão,
Ela foi internada no hospital por 1 mês e meio, né, 6 semanas, e aí no tempo que ela foi internada, tudo simplesmente acabou, cessou. Não teve mais possessão, não teve mais nada estranho na casa, nem no hospital onde a menina estava, simplesmente acabou tudo. O que leva aí também algumas pessoas a acreditarem que era realmente tudo uma farsa. Aí você pergunta, mas e os Warren, né, que no filme aí é meio que focado na história deles, né, onde que eles entram nessa história no caso real? Na verdade, praticamente um dia, porque eles apareceram lá de repente para também investigar o caso, assim como o Maurice. E aí esse Maurice Grosse, ele viu que os Warren queriam na verdade ganhar dinheiro em cima desse caso, né? Eles meio que queriam aproveitar essa história para de alguma forma conseguir lucrar com ela. E aí ele não gostou disso e praticamente expulsou os Warren do local, ou seja, toda essa parte que os Warren investigaram muito, a história e tal, isso não existe. Eles simplesmente foram lá para tentar ganhar dinheiro em cima da história. O que, é claro, a gente não pode afirmar que o próprio Maurice não queria também, né? Ganhar dinheiro em cima da história. O que é controverso também. Outras coisas também que fariam aí, que provariam que a história, na verdade, é uma farsa. Certa vez as crianças elas foram pegas entortando talheres, né? Que diziam elas que eram os espíritos que faziam isso, mas na verdade elas foram pegas entortando os talheres. Na parte onde a Janet, né, a possuída, falava com vozes estranhas, vozes guturais e tal, nesses momentos ninguém podia entrar no quarto onde ela estava, aparentemente como se ela quisesse que ninguém visse ela falando com essas vozes. Então isso também ficou estranho na história. E a Margaret, né, anos depois, a outra filhinha, anos depois ela revelou que sim, alguns momentos, algumas vezes elas realmente aumentaram ou inventaram alguma coisa nessa história. No fim, a Peg, né, a mãe, ela acabou vivendo nessa casa até a morte dela. A casa hoje em dia ela é utilizada por uma outra família que até fala que se sente observada em algum momento, mas que nunca viu nada estranho. Porém, se você fosse morar numa casa que supostamente foi assombrada, você também ia ter alguma sensação em algum momento que está sendo observado. Então, no fim, é um caso cheio de controvérsias, cheio de pontos que parecem ser reais e pontos que parecem aí mostrar que a história é falsa. Nunca foi 100% provado que a casa era assombrada, mas também nunca foi 100% provado que era uma mentira. Nessa época também era meio que comum pessoas tentarem se passar por investigadores paranormais para ganhar dinheiro com isso. Realmente isso era comum na época. Enfim, essa é a história então de Enfield, né? O caso aí da suposta possessão. Comenta aqui embaixo o que você acha, que é uma história real ou se é a invenção das meninas, o que você acha que para você realmente aconteceu ali. Comenta também o que você achou do filme, né? Que o filme, aliás, mudou bastante coisa, que como eu falei, você pode conferir aqui no card a resenha do filme, o que a gente achou do filme. Deixe sua opinião, compartilhe esse vídeo. Por enquanto é só e até mais.